Irmãos, companheiros do ideal espírita, trazemos um abraço fraterno de todos os corações amigos que estão reunidos na casa na noite de hoje. Exoramos as bênçãos de Deus para que nesse penúltimo dia do ano possamos aproveitar ao máximo as boas energias que aqui se depõem. Amanhã, à meia-noite, nós fecharemos 365 dias, conforme o calendário gregoriano. Ainda não será um ano bissexto. Teremos que comemorar. Estaremos no ano de 2016, depois do advento de Cristo. A despeito da imprecisão histórica, será para muitos um momento revigorante. Para outros, nada mais do que mais do mesmo. Muitos amanhã, enquanto arderem os fogos e se fizerem os brindes, não estarão no ano de 2016, mas guardarão um certo rancor, um certo tédio, porque já viram tantas viradas, já se foram feitas tantas promessas, inclusive de emagrecimento, e nada foi cumprido. O ano passa a ser um ritual metódico e desagradável, onde muitas vezes desejamos por pura educação, mas de fato nossa mente e nossos corações não estarão felizes nem novos, porque o nosso coração não segue o calendário gregoriano. Muitos de nós nessa sala não estamos no ano de 2015. Muitos de nós nessa sala estamos em anos atrás, em épocas de outrora, que consideramos mais felizes, em tempos que não voltarão mais. Somos muitos saudosistas, alguns mesmo sem ter idade para tanto. Então, na noite de hoje, convidaria os amigos a uma história de sabor indiano. Diz o mito que na Índia medieval, um jovem chamado Kim, com aproximadamente 6 anos de idade, começa a revelar um desejo perturbador de compreender o que era a dor e o sofrimento. Então pergunta aos pais, de forma metódica e desagradável, por que a pessoa sofre? Por que as pessoas têm de morrer? Por que fulano acontece aquilo e ciclano não acontece nada? Por que da vida uns têm mais sorte e outros têm menos? Por que uns nascem desse jeito e outros daquele? E como os pais não tinham a resposta, sempre que nós não temos uma resposta, arranjamos uma forma muito equilibrada de responder às nossas crianças. Dizemos mais ou menos assim: cala a boca, menino, isso não é para a sua idade. Um dia você vai saber de tudo isso, mas não é para a sua idade. Esquecidos de que a pedagogia diz que quando a pergunta surge, é o momento para a resposta. Mas nós não gostamos de cogitar sobre as questões do sofrimento. É sempre algo que nos é desagradável, que naturalmente vai evoluindo com a idade e começa a fazer a leitura corporal das pessoas. Então, sempre que ele fazia a pergunta, observava que as pessoas reagiam mal, que haviam respostas desagradáveis, desarticuladas e outras sem nexo, até que por volta dos 12 anos ele desiste e decide então não mais escutar aquelas respostas prolixas, que eram sempre as mesmas. A vida é assim mesmo, é desse jeito, não tem jeito, é assim que acontece, paciência, vamos vivendo, é da vida mesmo, acabou. Que completa os 12 anos e começa a perceber que a maioria não tinha a resposta correta. Por que sofremos? Por que morremos? Por que determinadas coisas nos acontecem? Então, aos 16 anos, da maioridade hindu naquela época,
ele assiste o sol se pondo e trazer uma figura singular. Era um homem velho, carregava um cesto de vinho gigantesco, enorme, atado às suas costas, algo parecido aos balaios do nosso mercado, mas bem maior. Ele afava com tanto peso, as suas veias dilatavam, e quem percebeu que, para além do peso do cesto, ele trazia um semblante marcado de profunda dor e introspecção. Então ele teve certeza de que estava diante de alguém que sabia o que era o sofrimento. Fitou demoradamente e então decidiu ir ao seu encontro. Põe-se à frente daquele velho homem e imediatamente se apresenta: eu sou o Kim, e vejo que o senhor sofre há muito. Busco saber o que é o sofrimento, então me peço, como manda a nossa lei, me ensine o que é o sofrimento. O homem estava tão absorto no seu caminhar pesaroso que sequer escutou, seguiu em frente. E quem não se fez de rogado, pela segunda vez o interpôs e disse: vejo que o senhor sofre. Meu nome é Kim, desejo saber honestamente o que é o sofrimento. Sei que sou jovem, mas não me despreze. Me diga o que é o sofrimento. E o homem então seguiu adiante, como se ele não existisse. Na terceira vez, ele, algo irritado, lhe sentenciou: o senhor conhece a lei. Vou lhe perguntar mais uma vez. Se o senhor não me responder, eu declaro que desse dia em diante o senhor será o meu guru, e vou segui-lo onde quer que o senhor vá. Vou entrar por essa porta, vou tomar a bênção dos meus avós, e vou seguir o senhor aonde o senhor for. O homem se assusta, olha para ele, mas dá de ombros, e caminha a caminho de Varanasi, a cidade sagrada aonde os hindus vão para morrer. Ele, algo absorto, sem saber o que fazer, corre casa dentro e cumpre a promessa. Pede a bênção aos seus avós, que de forma inopinada não poderiam negá-lo. Assim o abençoam e que parte para alcançar aquele homem velho antes ainda que o sol se pusesse. Ele o acompanha e narra: estou aqui conforme eu prometi. O senhor de hoje em diante é meu guru e nada há que fazer, vou segui-lo. Modernamente nós poderíamos chamar isso de obsessão. O homem dá de ombros. Quando o sol se põe, quem assiste aquele espetáculo pavoroso que se repetiria outras vezes. O velho, com grande dificuldade, tira o cesto sobre as costas, abre o cesto e dá um grito de muita raiva. Em seguida, fecha o cesto, abraça-o e dorme a ele abraçado. Na manhã seguinte, Kim tagarela. Enquanto ele prepara o café, Kim se serve junto. Ele pega o cesto com esforço natural. Kim o segue curioso, mas era um monólogo. Ele não falava nada. Por mais que Kim falasse, não havia resposta. Estava completamente absorto nas suas dificuldades. Kim sentia-se, talvez, a maneira de uma esposa que tenta conversar com o marido no dia da final do futebol do campeonato. Era inútil. E para não ser sexista, a maneira do marido que tenta conversar com a esposa no último capítulo da novela. Já tentaram, é inútil. Então era um monólogo. Quem se adapta à ideia e permanece nela está conversando consigo mesmo. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde, estava satisfeito. Ao final do segundo dia, ele assiste novamente aquele espetáculo. O homem tira o cesto das costas, grita, um grito de muita saudade, fecha o cesto, dorme para seguir a manhã do terceiro dia. Ao final do terceiro dia, o espetáculo repetiria-se.
mas com uma grande diferença. Estavam muito próximos a Varanasi, mas aquele homem velho já sentia o peso da morte, como só os velhos podem perceber. Então soube que, apesar dos poucos 60 quilômetros, não chegaria a encontrar a cidade sagrada, e que o rio Hindu, o rio Ganges, que passa à margem daquela cidade, estava próximo. Então ele abre o cesto, dá o seu grito, um grito doloroso, de profundo rancor. Fecha-o e, ao acordar naquela manhã, conversa com Kim pela primeira vez. Mas foi uma conversa exótica. Ele vira-se para a criança, 16 anos na época. Hoje, 16 anos, já teria PhD. Então vira-se para a criança e diz: meu nome é Sáteros. Há anos sofro, e tudo o que eu conheço sobre sofrimento coloquei nesse cesto. Quando morrer, o cesto será seu, mas em troca, se nós não chegarmos a Varanasi a tempo, eu sou um homem sozinho. O sofrimento traz a solidão. Então, se não chegarmos a Varanasi, você terá de, em troca do cesto, cremar o meu corpo, como se fosse meu filho mais velho. Você deve cremar o meu corpo em uma pira, e ao entardecer, cumprir os rituais, jogando minhas cinzas ao Ganges. Depois, o segredo do sofrimento será seu. Kim estava feliz e triste ao mesmo tempo, porque ele falava propondo um acordo absolutamente exótico. Ele o aceita, e os dois seguem caminho agora, travam um diálogo, onde Sáteros narra a sua história. Ao final daquela noite, as predições do homem estavam corretas. Naquela manhã seguinte, o sol não encontraria mais a alma de Sáteros, apenas um cadáver. E Kim, algo assustado, reconhece que o companheiro de jornada já não estava mais a seu lado. Assim trata de cumprir o acordo. Separa o cadáver do cesto, prepara a pira, espera a hora adequada, acende-a, e quando só lhe restam as cinzas, antes que o sol se pusesse, entra até a altura da barriga do Ganges, com o cesto outro, carregando as cinzas de seu companheiro, antigo guru, cumpre os rituais, volta e vai abrir o cesto ansiosamente. Quando abre o cesto, dá um enorme grito, um grito de surpresa. Dentro do cesto não havia absolutamente nada. O mito de Sáteros e Kim faz com que ponderemos a forma pela qual encaramos o sofrimento. Há duas possibilidades. Podemos ser Sáteros, aquele que carrega seus sofrimentos consigo e reclama da vida sistematicamente. Antes de dormir à noite, brada: por que eu tenho essa vida miserável? Por que tantas coisas ruins me acontecem? Se eu fosse assim como fulano, se eu fosse assim como cicrano. E coloca pedras nos cestos das reclamações, para na manhã seguinte tentar levantar aquele cesto cada vez mais pesado. Cada vez que reclamamos da vida, colocamos algo que uma pedra, para tornar o fardo de suportá-la ainda mais difícil. Eis Sáteros. Sáteros é aquele que reclama sistematicamente da vida, que exige dela o que nunca deu a ela, que gostaria que ela fosse o que de fato ela não é. E é claro que nessa sala não tem nenhum Sáteros, eu tenho certeza.
que todos nós aqui dentro jamais reclamamos de nada. Pelo contrário, até agradecemos. Mas se algum de nós já experimentou a experiência de reclamar da vida que temos, se já passamos por esse processo, já devemos ter sentido a dificuldade que é conviver com nós mesmos. Às vezes, nós nem nos aguentamos, porque pautamos a vida como se ela fosse dor e sofrimento, e como se o sofrimento redimisse os nossos enganos. Isso, de fato, não é verdade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, divide o sofrimento em dois tipos: o bem sofrer e o mal sofrer. Sofre mal quem sofre como sátiros, quem sofre reclamando, o que o Evangelho identifica como sendo murmurar. Aquele que murmura, veja, não é sequer declarar em alto e bom som, basta murmurar, achar ruim, pensar consigo mesmo: mas meu Deus, por que comigo que sou espírita? Por que não com fulano que nunca prestou na vida? Por que não com cicrano que jamais deu um pote de sopa em toda a sua existência? Mas porque logo comigo que azar eu tenho? Quando a gente faz um murmúrio, não reconhece. Se não reconhece, cai em sátiros. Tornamos a nossa vida própria muito mais difícil. Porque ainda há entre nós aqueles que acreditam que sofrendo pagam. E eu espero que não haja nenhum de nós aqui. Mas nós temos, porque a nossa primeira experiência como espíritas, a doutrina dos espíritos tem 163 anos. Então, muito provavelmente, é a nossa primeira reencarnação como espíritas. Porque em A Gênese está a dica: nós reencarnamos a cada 3 ou 4 gerações. Porque com a nossa expectativa de vida vai dar entre 250 e 300 anos de idade. 300 para a mulher e 250 para o homem. Não é terrível? Então é muito possivelmente a nossa primeira experiência como espíritas. Assim, nós fazemos releituras das nossas antigas religiões. E muitas vezes esquecemos do que nos diz o Espiritismo ser uma proposta nova. Certa feita encontrei uma pessoa muito querida. Ela é professora. E professor, você sabe, jamais reclama de nada. Se tem uma turma que nunca reclama, é professor. Seguida de médico, não riam, é outra danada. Então estava com a dona fulana, nós nos encontramos, e ela me disse: Gilvão, eu tenho uma novidade para lhe contar. E eu disse: diga, fulana. E ela falou: agora não, quando o horário do expediente acabar, pronto. Para um ansioso fofoqueiro, nada pior do que ter que esperar o final do dia. Então nós esperamos lá para as 5h30, acabou, nós nos reencontramos na sala dos professores, e aquela conversa tão agradável, alguns amigos até dizendo: olha, é tão bom quando a gente volta para a sala dos professores, é uma maravilha, o que estraga o aluno, é porque a gente tem que sair para dar aula. Quase não era uma maravilha. Estávamos lá conversando e ela virou e me disse: olha, tem uma novidade maravilhosa para lhe contar. Eu disse: qual é? Eu tornei-me espírita e estou muito feliz. E eu fiquei comovido. Peguei-lhe as mãos e disse: espero que a doutrina espírita faça por você o que fez por mim, e você será certamente muito mais feliz. Eu estou comovido. Ela disse: eu também. E eu disse: como é que é ser espírita? Diga para mim. Ela disse: Gilvão, é tão bom. Eu disse: mas o que é tão bom? Disse: saber tudo é tão bom, Gilvão. Eu disse: mas como assim? Comecei a ficar preocupado. Eu disse: porque espírita sabe tudo. Eu disse: mas como é que é? Eu disse: eu já li Nosso Lar. Então já sei tudo o que é preciso sobre espiritismo. Eu fiquei mais apavorado ainda. Eu disse: mas como é que é isso? Eu disse: meu filho, era uma senhora já da certa idade. Eu já sei que quando eu morrer não, desencarnar, estará diante de mim o meu cadáver. E então vou me despedir dele. E quando eu der as costas para o meu cadáver, vai se abrir no céu. Eu já fiquei todo arrepiado. Vai se abrir no céu clarão,
e dele vai sair o meu mentor mor. Essa é nova. Mentor mor é nova. E então eu estarei diante de um tribunal. E eu me lembrei imediatamente de Leon Denis, uma obra fascinante, Cristianismo e Espiritismo. Eu estava diante de um fenômeno sincrético. Ela adaptava a antiga religião ao que estava tentando compreender agora. Era natural, absolutamente natural. Mas eu cá comigo pensava na frustração, porque veja como é triste ser espírita. Nem direito a um juízo final a gente tem. Porque nas outras religiões o julgamento espera a morte. No Espiritismo não se respeita nem isso. Nós somos julgados imediatamente. Na hora que a gente erra, um juiz chamado consciência age. Não espera nem a gente morrer, não é terrível? E eu cá comigo deixei a história continuar. Ela me disse, então o meu mentor mor dirá assim: fulana, o que é que você fez de bom na terra? Diga para mim, o que é que você fez de bom na terra para merecer entrar no nosso lar? Porque senão vai para o umbral. E ela então disse, Gilvão, nessa hora eu vou olhar para ele como só uma mulher que viveu o que eu vivi pode fazer, e vou dizer, nada. Eu não fiz nada de bom na minha vida, mas eu mereço entrar aí. E eu fiquei tão ruborizado, porque é o meu caso. Então, se tiver um jeitinho, sabe como é que é? Eu também quero. E eu disse, como é que é, fulana? Como é que você pretende? Ela disse, meu filho, eu vou olhar para ele e vou dizer, olha, eu posso não ter feito nada de bom na minha vida, mas eu aguentei o desgraçado de um marido durante 28 anos. Esse homem me humilhava, me espezinhava, nunca me amou, nunca me respeitou. E eu ali, não larguei o meu karma. Firme e forte. Ele tentou se separar de mim várias vezes. E eu perseguia, até que ele voltasse para mim, porque nós tínhamos feito uma curta espiritualidade que ele não poderia trair. Então eu estava ali, aguentei todos os impropérios, todas as desgraças que ele abalou sobre mim, firme e forte, porque o sofrimento redime, e tudo que eu sofri vai certamente fazer com que eu mereça entrar no nosso lar. E aí veio o momento que eu mais temia na vida. Ela olhou para mim e disse, não é? Eu fiquei totalmente desconcertado, não sabia o que dizer, porque eu não acreditava em nada daquilo. E aí eu me lembrei de uma palestra que eu tinha assistido. Esse negócio de palestra às vezes funciona. Então eu lembrei de uma palestra. Disse, tive que entrar na fantasia. Olha, muito provavelmente o que os seus mentores espirituais dirão à senhora é o seguinte: meus parabéns, a senhora suportou essa criatura durante 28 anos, agora a senhora vai reencarnar com ele para aprender a amá-lo. Porque no Espiritismo não se pune, não se castiga, não se paga, nem se cobra, se ama. Então, você deve voltar para amá-lo. Vocês precisavam ver a cara de desespero daquela nobre senhora. Aquele traste, sim, infelizmente, é muito possivelmente o que vai acontecer, porque nós estamos ainda numa matriz religiosa de milênios que nos ensina crime e castigo, pecado e punição, respeito às leis e pontos que nos levam aos céus. E a doutrina espírita é, com Jesus, a proposta magnífica de abandonarmos as velhas posturas religiosas e abraçarmos o amor como forma fundamental de redenção. Por essa ótica, meu bom amigo, se você distribui sopa com medo dos obsessores, se você vem às reuniões públicas, às palestras em especial, com o objetivo de salvação, se toma água fluidificada
para purificar-se eu lamento informar. Nem toneladas de sopa, nem litros de água fluidificada, nem anos de palestra vão adiantar absolutamente nada. Porque todo o procedimento válido deve ser motivado essencialmente pelo amor, pela busca de fazer o bem ao próximo. O amor, como definiu Sócrates, no sentido estrito de querer sempre o bem do próximo. Assim, o bem e o mal sofrer permanecem em nós. Ainda somos Kim, ainda somos sáteros. Diz a lenda que Kim percebeu que uma criatura pode negar por toda uma existência as oportunidades que a vida lhe dá. E pode mesmo desperdiçar uma existência com reclamações inúteis, que não vão mudar absolutamente nada. E narra a lenda que ele pega o cesto, compreendendo o propósito do sofrimento, e queima na mesma pira onde ardeu Sáteros, e o deixa para trás, e vive como preconiza o bem sofrer do Evangelho segundo o Espiritismo. Entenda o sofrimento como a consequência dos seus próprios atos, ou como a necessidade que todos nós a temos de nos tornarmos pessoas melhores. Para isso, portanto, é necessário que nós recomecemos. Estamos no dia 30 de dezembro do ano de 2015. Amanhã, à meia-noite, iniciaremos o ano de 2016. Há 2016 anos, a mensagem do Cristo permeia os nossos corações. Mas eis que nos perguntamos: qual o dia, qual a data em que nós permitíssemos que de fato Jesus nascesse nele, Jesus nascesse em nossos atos e em nosso entendimento de vida? Estamos cercados pela cristandade e pela sua mensagem há mais de 2000 anos. O que temos feito com a mensagem dele? O que temos feito? Talvez tenhamos tentado sepultá-lo em toneladas de catedrais imensas, com gigantescos pilares. Tenhamos sepultado a sua prática interiorizada, a prática sagrada do coração de cada um, e tenhamos substituído ela por práticas externas, exógenas, e o Espiritismo seja a tentativa de nos trazer de volta ao caminho do encontro conosco mesmo, ao caminho da nossa própria mudança, porque somos seres tão curiosos que queremos sempre mudar o mundo, mudar o outro, mas jamais a nós mesmos. Alguns de nós, enquanto fluem em palestras, encontros, seminários, alguns de nós pensamos: meu Deus, fulano deveria estar aqui ouvindo isso, porque ele precisa tanto, e esquecemos que nós é que estamos, não fulano e não cicrano, mas somos nós que estamos cá presentes. Então a necessidade maior é nossa, e não daqueles a quem abjogamos a presença pelo pensamento. Assim, lembremos-nos dele, o nosso Jesus, que sempre ofertou todas as oportunidades de recomeço. Em especial, eu os convido àquela história formidável daquele cego. A mim, bem a mim, esperava aquela estrada há 12 anos, era cego, perdera a visão ainda jovem, e estava, portanto, garantido o seu direito à mendicância. Era a estrada de Jericó, ligava Jericó a Jerusalém. Jericó, então, era uma cidade pré-histórica, antiquíssima. Era um entreposto comercial muito potente. A estrada era relativamente longa, tinha cerca de 12 quilômetros. E ele ganhava na entrada de Jerusalém o direito de mendigar por sua cegueira. Mas já havia algum tempo que ele, cansado, estava muito cansado de si mesmo. Porque quando a mudança está próxima, nós não aguentamos mais.
Jesus é perfeito, tem a perfeita noção do momento psicológico, quando ele diz: vem a mim todos vós, e estabelece uma condição, uma situação especial. É um convite dirigido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, porque carregar o cesto de sátiros cansa, aflige, e eu vos aliviarei. A mim era um daqueles cansados das reclamações, ainda guardava a memória das flores e praguejava contra a sua doença todos os dias, a ponto de não mais suportar-se, a ponto de tornar-se uma pessoa intragável, porque o sofrimento não ensina, ele oportuniza aprender. É bem diferente. Assim, há pessoas que sofrem, e ainda assim não aprendem. Quantas vezes nós escutamos a criatura dizer algo semelhante: você fala assim porque não passou pelo que eu passei, porque não viveu o que eu vivi, porque não tem a doença que eu tenho, porque se você tivesse, não veria dessa forma. O que clarifica que o sofrimento por si só não ensina, ele é uma oportunidade. Há quem aproveite e há quem a desperdice. A mim desperdiçava, havia se afastado de toda a família e se tornado uma criatura solitária e arrogante. O sofrimento era agora a sua cegueira, o centro da sua existência. Tudo justificava a partir da sua condição, a ponto de ter seu nome riscado do livro dos vivos. Era a tradição antiga. Se riscava o nome daqueles que adoeciam ou eram inservíveis para a guerra ou para o comércio, os homens, porque as mulheres não colocavam o seu nome no livro dos vivos. As senhoras tinham algo próximo à vida, mas não era a vida propriamente dita. Então não havia livro para as mulheres, só para os homens. E há quem diga que bom mesmo era antigamente. Então, ele se tornou uma criatura insuportável naquela manhã. Ele escutou que um rabi diferente, Yeshua, o nosso Jesus, estaria lá. E ele se prepara para esse encontro, porque ouviu dizer que Yeshua, o Jesus, curava. Outros foram curados antes dele. Houve um que foi curado com barro sobre os olhos. Uma amálgama de barro e saliva foi utilizado para que fizesse primeiro os homens fossem vistos como árvores e depois, como tudo é processual, a sua visão fosse restabelecida. Ele também pudera ressuscitar aos mortos. Era um homem especial e tinha milhares de seguidores. Era diferente dos demais messias, porque era acessível aos pobres e desvalidos. Então a mim resolveu ir até Jesus. E naquela manhã quente, no mês de Mazã, ele se prepara e escuta os burburinhos. E então ouve que Yeshua se aproximava. Quando a multidão se densifica, ele começa a bradar com todas as forças: Jesus, salva-me, sou cego, ouve-me, ajuda-me. E começou a bradar com tanta força, com tanta potência, que os discípulos se incomodaram com a voz. Imagine, no meio de milhares de pessoas. E então se aproximaram de mim e disseram: cala-te, não vês que está importunando o mestre? Quando ele soube que Jesus escutava, aí que ele berrou desesperadamente: Jesus, salva-me, sou cego, tende misericórdia, sou um pobre cego à margem da estrada, salva-me, Jesus, já salvastes a tanto, salva-me. E de tanto bradar, em um intervalo entre um fôlego e outro, cortou a multidão aquela voz penetrante e serena que lhe fazia um convite: venha até mim. Quando ele escutou isso, chocou-se. Era a primeira vez que era tratado dessa maneira. Que espécie de homem pedia a um pobre cego para levantar-se e caminhar em meio à multidão? Quanta crueldade!
não teria coração esse tal Jesus? Somos nós, os cegos, porque nós pedimos nas nossas orações. Quando temos um sofrimento, pedimos. A gente faz um pedido atrás do outro. Às vezes até se perde na prioridade dos pedidos, porque eles são tantos. E nós pedimos o que é isso? Para dar. Gritamos, resolva isso, resolva aquilo outro. Por favor, resolva aquele problema. Olha, faça isso por mim, faça isso por fulano. Se o senhor fizer isso, eu acredito no senhor. Se o senhor fizer isso, e trocamos e mercadamos. Pode-se fazer a oração, segundo Kardec, para pedir, para agradecer ou para louvar. Mas nós paramos na faixa do pedido, tá bom demais. Então somos nós os cegos que pedem sistematicamente e bradamos sistematicamente. E os espíritos fazem como Jesus, porque eles não podem ser manipulados. Nós muitas vezes agimos como pobre coitados sátiros com um seixo gigante. Então somos os pobrezinhos coitadinhos. Às vezes a gente até usa isso para manipular as pessoas, é raro, mas acontece. Eu, por exemplo, quando fico doente, se alguém me der carinho, eu pioro na mesma hora. É impressionante. E quanto mais carinho dá, mais a febre aumenta, mais as dores incomodam. É incrível. Por quê? Porque essa é a nossa faixa. Nós desejamos usar o nosso sofrimento para justificar a incapacidade que nós temos. Nós os mascaramos. E os espíritos não são manipuláveis. Eles conhecem muito bem com quem estão lidando. Porque alguns desses espíritos nos acompanham há centenas de anos, em várias existências. Então sabem muito bem que nós somos. Não sejamos ingênuos. Jesus fala, não ao cego de agora, mas ao espírito que multimileniarmente se recusava à luz e se fingia de pobre coitado. Ele o convida, venha até mim, criatura caminhe, busque, levante-se, erga-se, não finja, não adianta. Não adianta. Então, narra o evangelista Mateus que ele abandona a capa é a máscara que nós usamos, abandona a capa que usava e segue até Jesus. Depreende-se que ele tenha demorado algum tempo, porque houve impaciência. Então, depois que ele chega a Jesus, é feita a segunda pergunta. Logo que está diante do mestre, no burrinho, prestes a entrar em Jerusalém, Jesus lhe faz a segunda pergunta desconcertante: que queres que eu te faça? Ora, será que ele não vê que eu sou cego? Será que ele não vê a minha posição? De forma análoga, amanhã, há 2016 anos, nós fazemos preces. Nós fazemos rogativas a esse Espírito que brinda a cristandade com o roteiro de felicidade segura. Nós fazemos preces a Ele, mas por quê? Será que Deus não sabe? Sabe. É onisciente, um dos seus atributos. Será que os Espíritos que nos guiam, os Espíritos superiores, não sabem? Sabem, porque nos acompanham há centenas de anos. Nós é que não sabemos. Nós é que não temos clareza do que queremos. Porque muitas vezes pedimos baseados no imediatismo, no problema que se coloca agora, mas não nas questões centrais da nossa existência. Muitas delas que nós desconhecemos. Somente na prece, nos momentos de prece e de enlevo, nós temos acesso ao nosso eu profundo, a esse eu poderoso e sábio, esse Deus cuja fagulha dentro em nós. Quando estamos em prece, em estado de enlevo, às vezes nós nos corrigimos. Senhor, eu queria tanto, mas o que nós queremos seria a nossa ruína. Então é muito comum nós entrarmos em prece e descobrirmos coisas que não sabíamos que estavam dentro de nós.
Assim, a prece é boa para quem faz, não para Deus. Porque Ele sabe o que nós precisamos. Não precisa da nossa gratidão, nem do nosso louvor. Naquele momento, a mim, bem a mim, tem o seu primeiro insight. Jesus não era nenhum tolo. E como ele caminhou tal qual era, pediu a Jesus já algo diferente. Ele diz: deixa-me ver. Ver não é enxergar. Enxergar é um fenômeno óptico. Ver é compreender o que se enxerga. Ver é ter a compreensão. Tanto assim é que muitas vezes nós dizemos: meu Deus, estava na cara e eu não vi. Como é que pode passar tanto tempo e eu não ter visto? Mas é tão claro, porque nós enxergávamos, mas não víamos. Nós não compreendíamos aquela fenomenologia, aquele processo, como era de fato. Assim ele pede a Jesus ver, porque às vezes nós enxergamos a criatura na condição mais humilde, naquela condição de sofrimento. E é tão comum nós lamentarmos a sorte dela, porque apenas enxergamos, não vemos. Às vezes nós enxergamos aquele outro que é o vencedor do mundo, a criatura mais potente, mais bonita, e dizemos: olha que maravilha, como eu queria ser assim. Porque eu vejo, não enxergo, enxergo, mas não vejo, não compreendo o papel de cada um na vida. Temos uma visão muito superficial da nossa existência. Então Jesus lhe concede, e ele em êxtase enxerga e pede: deixa-me segui-lo como discípulo. Porque agora, além de enxergar, via uma razão para viver. Porque quando ele vê a vida como é, enxerga em Jesus uma razão para a sua existência, nunca foi tão necessário o resgate da nossa ideia de Deus, o resgate do propósito da existência. Por que existimos? Para quê? Qual a razão transcendental? Muitos de nós nos entregamos a uma ausência melancólica de processo, em que desconhecemos as razões da nossa vida, e o Espiritismo nos convida a ocuparmos o nosso lugar no mundo, com firmeza, com determinação, esquecendo o velho eu, que não funciona mais, a velha ideia carcomida que parou no ano de 2015. Então, recomece como Kim. Recomeçar não é repetir, persistência não é insistência. Se deu errado, mude, faça diferente, não desista, mas é necessária a reflexão, porque nós somos tão teimosos que insistimos nas velhas práticas que estão carcomidas e não funcionam mais. Então, recomece 2016, cometa erros novos, não cometa os velhos erros, e acima de tudo, combata o maior adversário da vida, que não é a morte, porque a morte não acaba com a vida. A morte nos leva a nova existência em outros planos dimensionais, mas a vida permanece sempre. Sempre seremos vivos. O Espiritismo não reconhece como vivo apenas quem tem um corpo físico, porque isso seria negar aos nossos irmãos que nos ouvem nesse instante a condição de humanos vivos. Era impossível. Eles também têm vida. Aliás, há entre nós ditos vivos que são verdadeiros cadáveres, e outros que nós chamamos mortos, que estão cheios de vida. Então, o adversário da vida nos parece não ser a morte. O maior adversário da vida nos parece o medo. O medo e a resistência às mudanças que nos propõe Jesus, a vida, e que nos clarifica o Espiritismo. Então, ajuste o relógio do seu coração, mude o calendário do seu sentimento, permita que o passado se vá,
Abra-se para o novo. Permita-se errar coisas novas. Deixe para trás o que passou. Mas não esqueça, porque o passado pode ser um legado de experiências maravilhosas. Deixe para trás apenas a amargura. Traga as boas lições que lhe fortificam. Faça como Kim, queime o cesto do que não lhe serve mais. E faça com que 2016, de fato, seja um ano novo. Entre nele uma criatura nova, porque nada muda em mim se eu não mudo para mim. É impossível. É preciso haver a mudança. E Deus nos ajude e nos permita, ano que vem, nos reencontrarmos pessoas novas. Não precisa esquecer o nome das pessoas, serão os mesmos nomes. Mas mude as atitudes, renove-se, seja um homem novo, acorde para a vida, responda a esse chamado de mais de 2000 anos e seremos todos muito mais felizes. Muito obrigado, meus irmãos.